Você já pegou o seu exame laboratorial e levou para algum profissional de saúde dar uma olhada e alguns falaram que estava normal, alguns falaram que estava baixo, alguns falaram que estava muito alto e você ficou sem entender nada. Por isso, trouxemos uma convidada muito especial aqui hoje, que é a doutora Ana, e ela é farmacêutica integrativa, vai estar explicando tudo isso para nós hoje a respeito dos valores de referência e das suas interpretações também. Oi, tudo bem? Como o Wendel já me apresentou, eu trabalho com farmácia clínica e vou estar aqui tirando dúvidas e trazendo a realidade que está por trás de um exame laboratorial para você identificar se você tem ou não tem alguma disfunção. Doutora Ana, então para a gente entender, qual que é a diferença do farmacêutico lá da farmácia, que está lá vendendo os medicamentos, os produtos lá, e do farmacêutico integrativo? Então, o olhar integrativo é justamente aquele que busca a causa. O farmacêutico da farmácia, ele se forma, dependendo da área, vai para dispensação ou para laboratório, né? Mas a função dele não é identificar, né? Ele orienta, ele dá direcionamento, explica sobre o medicamento, mas ele não tem uma especialização a fundo sobre essa parte mais bioquímica, apesar dele estudar também, né, para ter a formação. Aqui no laboratório, a nossa função é pegar a sua amostra, seja o seu sangue, sua urina ou outras amostras, e fazer uma busca de algo que estamos procurando. Ou seja, a gente vai pesquisar e determinar para poder chegar lá no laudo com o nosso achado, para daí sim o profissional poder analisar. Então, por exemplo, pessoal, nós vamos fazer a contagem das suas células de defesa, vamos procurar se você tem alguma infecção urinária e reportar isso num laudo, num papel. Você vai levar para o profissional de saúde dar uma olhada. Então, eu vou perguntar para a doutora Ana, o farmacêutico integrativo é o melhor profissional para estar conseguindo fazer análise desses achados laboratoriais? Eu não diria que é o melhor, mas ele está capacitado sim para poder fazer essa análise laboratorial e identificar possíveis disfunções no organismo. Então ele é muito interessante, a gente tem essa possibilidade sim, porque nós estudamos a parte bioquímica do organismo. Então quando a gente fala em farmacêutico clínico integrativo, é justamente trazer a bioquímica para a prática. Então a gente consegue sim fazer essas leituras e direcionar, até mesmo passando para outros profissionais, como médico ou outros profissionais nutricionistas da área, aqueles achados referente ao exame laboratorial. Então, um exemplo bem prático para você estar entendendo, você faz um exame laboratorial e o médico às vezes solicitou o ferro e ferritina para identificar se você tem alguma anemia. E lá no teu exame, a ferritina se encontra dentro de um valor de referência. Vai ser olhar o hemograma e não vai identificar também disfunções muito aparentes. Então, o que acontece nessa parte bioquímica do corpo? Não adianta eu olhar um valor isolado. Então, eu olhei ferritina, está dentro de uma faixa de referência, mas eu olhei ela isoladamente. Isso não vai me dar um panorama completo se já tem uma anemia em andamento, por exemplo. Doutora Ana, por que levar o laudo do exame para você e não para um médico tradicional? Perfeito. Então, porque eu vou olhar com um olhar integrativo em relação a buscar a causa do problema, e a medicina tradicional, ela busca tratar o sintoma do problema. A medicina tradicional foca muito na parte do sintoma e a medicação para a alopatia. Já a tradicional, né, a integrativa, ela já foca em identificar o que está causando aquele sintoma. O que costuma acontecer? As pessoas passam pelo médico anteriormente, antes de vir até mim, justamente porque o médico tradicional não conseguiu ajudar ele nos sintomas, ou ela naqueles sintomas. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu tive um caso, foram vários casos seguidamente de mulheres que estavam apresentando sintomas de cansaço excessivo, fadiga, insônia, irritabilidade, queda de cabelo. Todos os sintomas estavam direcionando, né, para deficiências nutricionais do organismo. O que é uma deficiência? Está faltando vitamina, está faltando mineral. Passou por médico 1, disse que estava tudo bem, porque o exame laboratorial não apresentava a doença, certo? Então estava ali dentro de um valor de referência. Não satisfeita, essa paciente procurou uma segunda opinião.
Já a segunda opinião já trouxe um olhar de depressão, pelo fato dela estar desanimada, com insônia, né, não ter mais vontade. Eu digo, a frase clássica é: eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu saio da cama pensando em voltar para ela. Então, ela já estava ficando acomodada com aquele diagnóstico, aquele possível diagnóstico, mas algo ainda instigava ela a dizer assim: não, eu não estou normal, isso não é o diagnóstico final. Procurou uma terceira indicação ali e também foi olhado os exames laboratoriais e dito que não tinha nada. Não teve esse olhar individual da pessoa, dos sintomas, do que ela estava sentindo. A integrativa tem esse outro viés, ela olha para o sintoma, ela conversa individualmente, ela quer entender o que aquela pessoa está sentindo, né, antes mesmo de olhar o exame laboratorial. Fizemos pedir para olhar todos os exames laboratoriais e que eu não olhei isoladamente. Então a integrativa não olha isoladamente. Pasmem, essa paciente já era paciente histórico de Hashimoto e ela estava com Hashimoto ativo. Então ela estava com o eixo da tireoide já bem descompensado, além de deficiências nutricionais, como por exemplo ferro, né, ferritina baixa, entre outras vitaminas, né, e minerais. Então, assim, o olhar da integrativa é justamente identificar o que está levando ela a ter o sintoma de insônia, o que está levando ela a ter o sintoma de cansaço. Então, a integrativa, ela tem a clareza de identificar que caminho o corpo está indo, para que rota ela está indo, para uma rota de doença ou não, ela está indo para uma rota preventiva. Então, assim, essa é uma individualidade da integrativa. Olhar para que caminho, né, o corpo, os sintomas, juntamente com o exame laboratorial, mais rotina está levando esse paciente, né? É uma doença? Então a gente consegue nesse caminho intervir e melhorar muito a situação e a qualidade de vida desse paciente. Então são complementares, não é um concorrendo com o outro, né? Jamais, jamais. Não é concorrência. O olhar final é sempre a qualidade daquele paciente, né? Então a gente tem que olhar de uma forma unificada, unir os dois, unir a tradicional com a integrativa, pensando no paciente. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação, esclarecendo. Tenho certeza que o pessoal, foi um papo muito esclarecedor, muita gente tirou suas dúvidas e muita gente ainda terá mais dúvidas. Por isso, nós vamos deixar o contato da doutora Ana aqui embaixo na descrição. Você pode estar acessando as redes sociais dela, se você se interessou pelo trabalho dela, é muita coisa para conversar, gente, que foi só um pedacinho. Então, acesse as redes sociais dela e mande sua dúvida que ela vai responder com todo carinho.